Ei, vem cá. Ó. Calma, vamos lá. Ó. Dados. Olha aqui, pessoal. Silêncio, pessoal. Dados. Olha aqui, ó. Dados x diferente de zero. Tá certo? Dado x diferente de zero. E n natural. Existe C entre o quê? Entre 0 e x, é o que diz o teorema de Taylor. Começou a gravar? Tu tinha começado? Tá o quê? Tá o quê? O seno de x é igual. Qual é a fórmula de Taylor? Qual é a fórmula da aproximação? Qual é? É somatória de n igual a quem? N igual a 0 a mais infinito de quem? Hã? De quê? X de menos 1, né? Elevado a n sobre o quê? 2n mais 1 fatorial, tá bom? X elevado a quê? 2n mais 1. Não é? Não é? Tá certo? Onde tudo isso aqui é a derivada do cosseno, não é? Não é a derivada do cosseno? Não é a derivada. É sempre aqui o que é que aparece? É a derivada do cosseno. Então, se você aplicar, preste bem atenção, ó, preste bem atenção. Eu vou pegar, tá certo? E vou pegar essa série e vou... Qual é o primeiro termo? Qual é? Qual é o primeiro termo? Qual é? É x. Tá certo? É x. E aí, eu vou... Vem todos os termos. Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar a seguinte coisa. Eu vou pegar isso aqui e escrever isso como sendo x, isso é x, e eu vou chamar isso aqui de m, ó. Vou chamar isso aqui, vou pegar m natural. Então, x, o próximo é quem? É menos x3 sobre 3, tá certo? E assim vai. Vai ter um termo aqui que é menos 1 elevado a m, menos 1 elevado a m, vezes o quê? X elevado a quê? 2m mais 1. Sobre quem? Sobre 2m mais 1 fatorial. Aí eu vou aplicar o teorema de Taylor. Eu vou aplicar o teorema de Taylor com n igual a 2m. Preste bem atenção. Eu vou aplicar o teorema de Taylor com n igual a 2m mais 1. Preste bem atenção. Eu vou aplicar o teorema de Taylor com n igual a 2m mais 1. A função, ela é de classe C infinito. Então, ela é de classe Cn. E ela é n mais uma vezes diferenciado. Desculpe. Não é com n igual a 2m mais 1, não. É com n igual... Porque é 2m mais... 2m mais 1. 2m mais 1. O próximo é... Não. Qual é o próximo daqui? Qual é? 2m mais 1. Qual é o próximo termo? Qual é? É 2... Desculpe. Esse termo aqui é o 2m mais 1, tá certo? 2m mais 1. Qual é o próximo? Qual é? É o 2m mais 2. E o próximo dele, qual é? 2m mais 3. Só que o 2m mais 3 é o 2 vezes m mais 1, mais o quê? Mais 1. Não é? É 2 vezes m mais 1 mais 1.
Não é isso? Não é isso? Ó, você tem o 2m mais 1, então eu parei aqui. O próximo é o 2m mais 2, mas tem esse termo? Não, porque é a derivada que é o seno. Tá certo? É a derivada que é o seno. Então, qual é o outro? É o 2m mais 3. O 2m mais 3 é o 2m mais 1 mais 1. Então, eu vou aplicar essa fórmula com n igual a 2m mais 1. 2m mais 2. Tá certo? É 2m mais 2. Então, se você aplicar a fórmula com n igual a 2m mais 2, aplicar isso aqui com n igual a 2m mais 2, dado x diferente de 0 e m pertencente natural, com n igual a 2m mais 2, existe c entre 0 e x, tal que o seno de x é isso, mais, tá certo? Mais o quê? Aí vai ficar menos 1 elevado, vai ficar menos 1 elevado a m mais 1, vezes o quê? Vezes a derivada, qual é a derivada que vai aparecer aqui? Vezes a derivada seno, a derivada 2m mais 1 do seno, a derivada 2m mais 1 mais 1 do seno, tá certo? Aplicada em C, dividido por quem? Sobre 2m mais 1 fatorial, vezes o quê? O x elevado a vezes o x elevado a quanto? A 2 vezes m mais 1 mais 1. Concorda? Tá certo? Acontece o seguinte, quem é essa derivada? Esse número aqui é ímpar. Então essa derivada é o quê? Essa derivada é o quê? A derivada do seno, a derivada ímpar. Todas as derivadas do seno ou são seno ou são cosseno. E essa derivada vai ser um cosseno. Vocês estão entendendo? Eu estou aplicando o teorema de Taylor com n igual a 2m mais 2. Tá certo? Porque isso aqui é derivada. Isso aqui é a derivada, é o seno. A próxima é a derivada primeira do seno, que não tem. Desculpe. A primeira é o seno, que não tem. Aqui é a derivada primeira do seno, que é o cosseno, tem. E assim por diante. Então, quando você aplica aqui, vai dar essa expressão desse tipo. Porque tem o termo 2m mais 1, o próximo que aparece é o 2m mais 1 mais 1. Porque o outro, que é o cosseno, que é o seno, não tem. Agora, observe, ó. Isso quer dizer o seguinte, ó. Isso quer dizer que o erro nessa aproximação, daí, o erro é m na aproximação. Qual é a aproximação? Seno de x igual a quê? Igual a x menos o quê? x3 sobre 3. Mais, tá certo? Continho. Até essa parcela, que é quem? Menos 1 elevado a m. X elevado a 2m mais 1. X elevado a 2m mais 1 sobre quem? Sobre 2m mais 1 fatorial. Porque isso aqui é uma aproximação, ó. Você chega isso aqui. Esse erro satisfaz o seguinte.
ele satisfaz o seguinte. Quem é esse erro? Esse erro é esse número aqui. Tá certo? Só que esse erro é M, tá certo? Se você pegar o módulo dele, é o módulo disso aqui, e o módulo disso aqui é menor ou igual a x elevado aqui a 2 vezes m mais 1 dividido por quem? Por 2 m mais 1 fatorial. Isso aqui mostra. E lembre que isso aqui vai para zero, fixado o x, isso aqui vai para zero quando o m vai a mais infinito. Tá certo? Então, o erro, ele é estimado dessa forma. Tá certo? O erro nosso, deixa eu ver se eu... Tá certo? Ó. Entendido? O erro não passa disso aqui. Porque eu estou aplicando o teorema de Taylor, embora eu use essa fórmula, mas o teorema de Taylor, ó, olha o teorema de Taylor. É a função no ponto, derivada segunda, derivada terceira. Quando eu olho para cá, não confunda, tá? Função no ponto, zero. Derivada primeira. Derivada segunda dá zero, porque a derivada segunda é o seno. Isso aqui é a derivada terceira, tá certo? Derivada quarta, derivada quinta. Então eu vou aplicar até o 2m mais 1, porque a fórmula do seno vai... Então o próximo é zero. Então o próximo tem, que é a derivada. Porque o centro é zero. Eu estou aplicando quem é o A? O A é zero. Então quando você tem isso aqui, esse é o erro cometido. Esse valor é exato. Então, se eu aproximo o seno por essa soma aqui, quem é o erro? Que é a diferença. O erro é isso aqui. Mas o erro em módulo é menor ou igual a isso, porque dá a derivada do seno, que é um cosseno, tá certo? E o cosseno em módulo não supera 1, então isso aqui é menor ou igual a isso. Então você tem o erro. Você tem isso também para o cosseno, você tem o erro, a aproximação do erro para o cosseno hiperbólico, para o seno hiperbólico, para exponencial e para todos os outros. Tá certo? Então isso é um controle do erro. E não esqueça, quem é o limite disso aqui quando o m tende a infinito? Zero. Porque o limite de x elevado a n sobre n fatorial, qualquer que seja o x, com n tendendo mais infinito, isso é quanto? Zero. Pronto. Pessoal, tá aí. Aí prova segunda-feira, né? Segunda-feira? É a terceira prova, a segunda e a final. Quando é? Vai estar na lista.